Tudo bem? Prontos para continuarmos? Vamos lá? Outro aspecto já abordado nessa aula seria a influência do avanço tecnológico na necessidade do cargo. Quanto maior a necessidade das funções do cargo, empregando tecnologia, há uma maior tendência de aumento da remuneração, ou de se manter alta. Claro que o sentido inverso pode ser aceito como verdade. E ressalto, são tendências, né? Não uma coisa fixa, absoluta que vai acontecer. A gente já comentou sobre o princípio da redutibilidade da remuneração, sendo que caso a força política não realize aumentos da remuneração, pelo menos o valor nominal, a gente sabe que a nossa economia tende a ser inflacionária e o poder de compra será corroído ao longo do tempo. Então, ressalvas nesse aspecto de irredutibilidade real do poder de compra. Nos cargos com maior remuneração, existe a tendência de horizontalidade da renda. Isso é, os valores recebidos iniciais são em linha com aqueles recebidos no final de carreira, ou seja, não há grande variação de remuneração. Esse fenômeno se deve ao fato de que esses servidores irão se debruçar sobre questões complexas, desde o início da sua vida laboral nesse cargo. E suas interferências resultam em efeitos econômicos reais na sociedade, inclusive até com impacto político, como já foi falado, econômico, entre outros aspectos que podem interferir na nossa complexa sociedade. Desse modo, se estabeleceu uma variação muito pequena ou nenhuma entre o início da carreira e o final. Tá, vamos exemplificar aqui um cargo que seja nesse cenário. Um conselheiro de Tribunal de Contas, ao entrar no cargo, ele vai receber a mesma remuneração do que aquele outro conselheiro que já está há 20 anos no cargo. Não terá diferença, porque todos serão conselheiros. Ministro de Estado, ministro do TCU, ministro das Cortes Superiores e vários outros cargos. Tudo bem? Outra questão prática quanto à escolha da carreira é se você cumprir todos os requisitos para tomar posse no cargo em curto prazo. E aqui eu vou exemplificar com o seguinte cenário. Imagina um jovem que se formou com 23 anos em engenharia mecânica e quer ser conselheiro de um tribunal de contas. Tudo bem. Ele já sabe o cargo dele, sendo que ele tem 23 anos. E o cargo tem um requisito de que ele tenha pelo menos 35 anos de idade. E agora, o que ele vai fazer? Vai passar 12 anos sem trabalhar? 12 anos sem produzir? Não parece lógico essa decisão. Nesse cenário, uma possível solução seria realizar um concurso, prestar o concurso como candidato e ser aprovado na área de controle externo, como um auditor de controle externo. E aí, nesse lapso temporal, até ele completar os 35 anos, ele estaria exercendo a atividade, enfim, e estaria sendo remunerado, estaria crescendo profissionalmente, e quando ele cumprir todos os requisitos, aí sim, ele volta a focar toda a sua energia naquele cargo que ele almejou lá no passado. Eu recomendo adotar essa postura com o seu caso, de acordo com o que você vê. Se nesse momento você não cumpre todos os requisitos, tudo bem, passe na outra prova, cumpra os requisitos já num cargo, e aí volta para o seu foco principal. Tudo bem? Vamos seguir? Friso que ter um carro que você almeja como um alvo final é muito importante, não tenho dúvida disso. Mas não recomendo que deixe de prestar outros concursos da mesma área, por não ser exatamente na situação que você deseja. Eu infelizmente vi alguns concurseiros, alguns candidatos ali bem preparados que estavam fixos na ideia de um concurso. E eles não se dispunham, não queriam, não realizavam nenhum outro exame que não fosse exatamente aquele que fez ele começar a estudar.
Essa mentalidade fez com que eles perdessem diversas oportunidades. E aqui a gente vai para mais um exemplo. Algumas pessoas almejam, querem muito ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E tivemos um concurso em 2015. Imagina que uma pessoa foi lá, fez a prova em 2015 e não passou. E aí ele ficou fixo nessa ideia. Vou fazer auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Só essa prova, só esse cargo, nada mais me importa. Tudo bem. A prova subsequente foi em 2022. Veja quanto tempo. No meio desse período, diversas outras provas de auditor fiscal de outros entes aconteceram. E se esse indivíduo prestar essas provas, ele poderá ser aprovado, ele vai se manter ativo fazendo prova, ele vai aumentar as chances de ser aprovado. Então, aquele que só ficou fixo na Receita Federal do Brasil teve uma oportunidade em 2015 e outra oportunidade em 2022. Peço que não faça isso, porque a chance de você desistir no meio do caminho devido ao lapso temporal, não dar certo nessas duas provas e a sua vida vai ficando parada. Então, realmente recomendo, né, com veemência, prestar o processo seletivo, o concurso no mesmo cargo, sendo que em diferentes entes, caso exista, obviamente. Fenômeno semelhante se repete com aqueles que querem um cargo de um local geográfico específico, isso é, limitado ao município, estado. Mais um exemplo, juiz de direito do TJ São Paulo. Aqui a ideia seria, o candidato ele quer ser juiz de direito de São Paulo, do estado de São Paulo. E aí abrem provas nos estados do lado, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e por aí vai. Ele não faz nenhuma prova porque ele só quer São Paulo. E acabou que São Paulo abriu uma prova e depois 5, 6 anos depois. Veja o lapso temporal, as oportunidades que ele deixou de se submeter a tentar ser aprovado, né? Então é um erro, é um possível erro, tá ok? Pode ser que dê certo para você, perfeito, mas a história nos mostra que muitas vezes quem adota essa postura acaba não dando muito certo. Então, eu proponho que você foque no seu cargo alvo, almejado, mas se você não cumprir os requisitos, faça outro no meio do caminho. Caso abra outros de entes subnacionais, ou se você quer de um estado, um município e abrir o federal, pode até fazer, não perca essa oportunidade. E no caso de não ser perfeitamente no local geográfico que você quer, também faça um esforço e realize a prova. Depois, com o tempo, quando abrir a oportunidade para você ir exatamente no que você quer, você vai estar afiado, vai estar bem, e aí vai ter mais chances, né? Vai aumentar as chances de dar certo. Ok? Então, paramos por aqui. Espero vê-los no próximo encontro.